cria escamada. Só. O que cria escamada? Você que acompanha o canal, é mais uma doença causada por vírus que pode afetar as abelhas apis. A abelha nativa é visível? Existem alguns trabalhos que dizem que sim. Já estão verificando que essas doenças, no caso mais uma doença causada por vírus, que é o vírus que causa SAC, Brodey Virus, ou seja, SBV, o SBV. Essas três escamadas, elas não é muito visível ainda, mas já é estudado. Como o caso é vírus, agente biológico causador da doença, é mais difícil. Aí depende de estudo laboratorial, rastreamento, bem complicado, por conta do bicho tão pequeno quanto o caso dos vírus. E também ainda existe uma questão, ela pode ser confundida com a também chamada, que não causada por vírus, cria escamada brasileira. Mas o que é a cria escamada brasileira? Nesse caso, é provocada por substância de uma planta como encerrado chapadões, que é o barbatimão. Mas são três espécies no gênero, se não foge a memória. Eu fiz um trabalho em 2001. Esse trabalho eu fiz com a parte de plantas que tem na Serra do Araripe, é um trabalho de botânica, ligado à botânica, mas ligado para mostrar algumas importâncias. Essa substância, ou melhor, substância extrato do barbatimão, ele tem um papel interessante, que ele pode causar vasoconstrição, ou seja, diminuir o vaso, ou seja, reagir diretamente ou atuar sobre a musculatura vascular, e diminuindo assim o vaso, a circulação pode aumentar, mas também numa questão de uma pequena lesão, vamos pensar um acidente, pode também evitar a hemorragia. E também pode ser participar de um processo chamado hemostático, no caso a musculatura, há uma contração muscular, a ponto que aí tem uma questão interessante. Quando eu estava fazendo esse trabalho, fui fazer uma pesquisa e encontrei um cordel, acho que é cordel, o cara relatava o caso das meninas do Crato. Mas que meninas? Eu quero que vocês sabem que ficam, né, na verdade, recebendo os rapazes, e diz que elas causaram impacto ambiental no impacto da Serra do Araripe, porque elas falavam com os mateiros para tirar a casca do barbatimão, e os caras tiravam à vontade para elas usar como assento, como banho. Por quê? Porque em um determinado momento um médico que visitava essas moças, ele disse que explicou um pouco sobre essa questão, e elas achavam que isso ia voltar ao passado, coisa que não acontece, né? Não sei que importância tem isso, mas o fato é que elas encomendaram aos mateiros, os mateiros deram uma baixa nos barbatimão que tinha principalmente do lado do Ceará. Mas o que acontece? No caso, essa doença ela é causada por um vírus, mas tem a também chamada brasileira, hoje a cria escamada brasileira, que a relação é diretamente com as substâncias da planta. E por que não causa nossas abelhas? Ou, aqui a hipótese, me perguntaram, isso foi também a pessoa às vezes pergunta, ou as nossas abelhas, tem algum grupo de abelhas que são poucas, que visitam o barbatimão, ou elas estão adaptadas, são adaptadas de fato, não estão, são adaptadas, logo elas podem visitar à vontade, não acontece. No caso das abelhas apis, sim, aí vai confundir, vai ter a escamada brasileira, que é por conta da substância do barbatimão, tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que as abelhas são introduzidas, as abelhas não pertencem ao nosso continente, elas estão aqui, mas foi uma questão de introduzir, e desse jeito, algumas plantas não são tão favoráveis, se a abelha visita demais, e o barbatimão, por conta de, vamos imaginar uma situação, ela sofreu uma lesão por conta de alguma coisa lá na natureza, um bicho qualquer, ela vai liberar substância. A abelha vai nessa planta buscar própolis. Essa própolis, de uma certa maneira, chega. Mas o que tem sido falado é que na flor da planta também tem essa substância.
como falei, não sei a relação das abelhas nativas, porque a doença, se for pelo vírus, a cria escamada, ela pode acontecer em abelhas nativas, é o que estão relatando. Não sei ainda, não encontrei um documento mais interessante para falar sobre isso. No caso da cria escamada brasileira, a causa direta é o barbatimão. Tem vários tipos de barbatimão, inclusive o que eu encontrei num documento, o nome do bicho é estranho, vou até aqui tentar pronunciar, se não sair legal, é Strytodendron polyphyllum. Eu vou escrever o nome, é o nome latim da planta. Essa porque a gente tem que saber entender um pouco. As apes aqui na América, elas acabam muitas vezes enxameando nas bordas da cidade, falar assim, na periferia também, dentro da cidade. Aqui em Petrolina, eu mesmo sei, atualmente eu não tenho abelha dentro da cidade. Já avisei várias vezes, sinalizei para o centro de zoonose, que é o órgão que a gente deve se recorrer, no caso, para o centro de zoonose, no caso, conversar com os profissionais, que é o pessoal do Corpo Bombeiro, o pessoal da Guarda Municipal, para um determinado momento programado, não é assim, né? Ligou para lá e agora o centro de zoonose vai. Não, isso tem uma demanda. Entender isso, as pessoas têm que ficar bem claro. A abelha chegou na sua casa, mas está num lugar lá que pode oferecer risco, mas tem que esperar a disponibilidade de profissionais para. Primeiro, mexe com 3 órgãos: a entidade municipal, que é o centro de zoonose, a entidade estadual, que é o corpo de bombeiro, e a outra entidade municipal, que é a fiscalização, a guarda municipal, para poder isolar. São eles que têm autonomia. Eu não posso chegar, mais boa vontade, que tenha material, que saiba remover a colônia, eu não posso chegar lá e fazer isso. Até porque se eu expor alguém ao risco, à morte, ou qualquer choque com a ferroada das abelhas, eu sou responsável diretamente por aquilo ali, pelo ato. Mas entendendo, dentro de cidades, essa planta que eu falei, ela é muito comum na arborização de praças, de cidades, em vários locais. Somente as cidades, não é o caso aqui, local, acredito que não, mas em cidades que estão nos chapadões, por exemplo, centro-oeste, e eles plantam nas praças, arborizaram a praça pública, ou a via, vamos pensar o espaço público, se generalizar nesse sentido. Logo, as abelhas podem visitar e começa a aparecer. Então, quais são alguns sintomas citados que acontecem nessa doença? Uma é larva cheia de líquido, ou seja, que pode acontecer tanto pelo vírus, como falei, quanto pela substância retirada do barbatimão. Tá? As crias cheias de líquido. Eu já vi aqui nas crias das abelhas que eu aqui conservo. É larva cinza escura e amarronzada. Tem outros aspectos. Esses aspectos também já vi. Já encontrei também em apes. Mas local que aí eu digo, não tinha. Agora na Serra do Araripe tem. Normalmente em áreas conservadas, preservadas em tese. Na Floresta Nacional do Araripe. Tá. Causa morte na fase de larva, a transição de larva a pulpa, a pré-pulpa, vamos imaginar, até chegar à pulpa mesmo, acontece. Qual o sintoma, o que o criador, que não conhece, que nunca viu, o que ele pode observar? Claro que tem outras doenças também que provocam essa aparência, leva o quadro de cria, começa a ter falhas. Fica o quadro, porque não é normal um quadro, porque a rainha está fazendo uma postura, claro que a postura não é por igual, mas a rainha faz 2.000 posturas em 24 horas. Logo, basicamente, aquelas posturas vão nascer, vão passar pelo processo de alimentação, desenvolvimento, depois larva, pulpa, até o casulo e o bicho adulto, o indivíduo adulto. Então, se está havendo falha, tem alguma coisa errada. Então, isso é algo que o criador tem que ficar atento. A prevenção é evitar alguns, porque o vírus pode, no caso do vírus, pode ser carreado pela varroa. Olha só, olha a relação que tem a varroa. Apesar de não é um bicho tão danoso, no caso das abelhas aqui no semiárido, mas em outros locais do Brasil sim, ela pode carrear, então,
Vai começar a ver essa relação. Está lá que cria as falhas. Quadro, você olhou lá, cheio de falhas. Tem varroa, vai fazer o rastreamento. Pode ser que a varroa tenha sido que trouxe o bicho, o vírus, para a colônia. Não tem varroa. Aí a abelha criada está no local de Serra Chapadão, centro-oeste do Brasil é muito comum isso. Comum que eu estou falando a presença do barbatimão. Mas a Serra do Ararimpe, a Serra da Ibiapaba, outras possuem. Você já vai ficar atento. Vai buscar informação. Quanto à questão, e aí, como é que vai ser detectado o vírus? Só laboratorial. Aí já é uma questão mais complicada. Outra situação que tem sido falado é prender por uns dias. É uma maneira, eu encontrei num outro documento, um artigo do sul do Brasil, acho que da Universidade Federal de Santa Catarina. Prender a rainha por dias, uns 10 dias. Agora imagina como que é isso. Aí vai ter um intervalo, porque a abelha precisa dessa manutenção, esse ciclo é contínuo, na verdade. O bicho está nascendo, uns estão nascendo, outros estão ali na larva, outros estão crescendo, estão desenvolvendo a larva, outros estão formando pupa, casulo, outros estão ficando mais velhos, estão morrendo. Então esse ciclo continua, você tem que interromper por 10 dias. Para o quê? É um período que, segundo os estudiosos, a morte já foi descartado todas as larvas, a abelha já fez a limpeza, que elas são extremamente limpas. Se a larva se ela observa que está tendo algo errado nos quadros, lá nas crias, elas vão tentar limpar, tirar. E, por último, é uma medida meio radical, é retirar os quadros. Você observou isso, conhece, já tem uma ciência de que trata-se das crias escamadas, de cria escamada, esse processo, essa doença, aí não tem outra saída. Pega todos os quadros, esse material ele é retirado dos quadros, incinerado, e os quadros passam por uma lavagem. Essa lavagem pode ser utilizado álcool a 70, porque cuidado, porque eu uso álcool a 70? Por vários motivos. Entre eles está, não só o que eu vou relatar aqui. Um é que o álcool a 70 tem uma mistura de água e fica mais tempo. Outro motivo é que se o álcool for puro, ele não atinge determinados micro-organismos. Então, o objetivo é limpar o quadro para 100%. Tá? Você pode inserir, dependendo da quantidade que você prepare, álcool a 70, você pode inserir os quadros dentro desse material. Essa solução, isso é uma solução, que é a mistura de álcool com água. E tem outra questão, que é a volatilidade. Lembre que o álcool é uma substância volátil. E aí, nesse caso, você mantendo ele estando a 70, você vai manter a ação, ou melhor, o álcool vai ter ação mais tempo no quadro ali onde provavelmente ele está contaminado. Então, com essas medidas, você vai sanar a tua situação. É claro que requer um conhecimento. Eu nunca vi a doença, até porque aqui é mais uma vez, é uma doença muito relatada, no caso sul e sudeste do Brasil. Os criadores já identificaram, tanto tem estudo a respeito. Mais uma vez, as abelhas aqui no semiárido, elas são mais resistentes, é mais difícil de acontecer esse leque de doenças que eu venho apresentando aqui no canal. Então é isso, eu acho que as informações estão de uma maneira bem simplérrima, bem simples mesmo, para todos, para quem assiste os nossos vídeos, tá? Mais uma vez, você chegou até aqui, o que é que eu te peço? Primeiro, agradecendo a todos aqueles que são inscritos, aqueles que compartilham os vídeos, aqueles que comentam. Agradecendo a todas as pessoas que estão em outras redes sociais, exemplo o WhatsApp, que vê os nossos vídeos, que compartilha. Justamente essa aqui é uma das grandes, compartilha muito. Também no Facebook, bem quanto no Instagram, e ver lá o nosso trabalho. Agradecer esse pessoal. E você que ainda não é inscrito, que eu peço por gentileza você fazer a assinatura no canal. Isso vai nos ajudar. Também deixar o seu like, popular joinha. Tocar o sino para receber os nossos conteúdos. E quem tiver afinidade, de vez em quando pode entrar. Hoje mesmo eu já passei o telefone para as pessoas que não cobram nada, não tenham cobrado nada. Para as pessoas que querem algumas informações.
eu diria que às vezes mais específicas sobre um determinado ponto, sobre determinado assunto que ele viu no vídeo. Os vídeos são mais genéricos, no caso aqui mesmo, mas ele viu alguma coisa que pode parecer, pode até ser o caso dessa doença ou outra, e ele quer tirar essa informação, tirar essa dúvida. Então é só entrar em contato, só nos comentários que eu retorno, sempre tenho feito isso. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo. Cria escamada que pode ser causada por vírus. No caso, a cria escamada brasileira é causada por conta de substâncias presentes em uma planta nossa de Cerrado de Chapadões, que é o barbatimão.